E aí, salve galera, salve quebrada. Tamo aí começando o primeiro vídeo do canal História com o Dé. A proposta aqui é que você tenha no canal uma série de aulas que te prepare direitinho para fazer o vestibular, né, na área de História Geral. Vai ter todas as aulas até o final. Essa é a ideia. E para você também, que vai aí fazer sua prova no colégio, vai ter também o vídeo específico das matérias que vão cair na prova. Você que vai fazer um concurso, você que quer saber especificamente alguma coisa mais básica sobre a história, tem curiosidade, estamos aí para ajudar, né? É isso aí. E esse primeiro vídeo nós vamos tratar da primeira aula de História Geral, tá bom? Então, primeira aula de História Geral é a coisa mais antiga que vai ter. E qual que é a coisa mais antiga que vamos ter? Aula de pré-história. Se liga na pré-história. Bom, acho que há várias formas de a gente abordar a nossa aula de pré-história. A primeira coisa é um assunto que cai pouco, principalmente no vestibular, né? Cai pouco, principalmente no vestibular. Então assim, eu vou trazer as características mais básicas para você. E aí eu escolhi que a gente comece a falar exatamente da gente. Nós somos todos 7 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta Terra. Nós somos os chamados Homo sapiens, não é? E a pergunta que fica é: faz quanto tempo que tem nesse planeta o Homo sapiens? Então, segundo a ciência, segundo a evolução, segundo as pesquisas, os Homo sapiens surgiram na África há aproximadamente 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás. Logicamente que nós, Homo sapiens, somos o produto de toda uma evolução de N hominíneos, ou como se falava antigamente, hominídeos, que também surgiram na África, e isso já data de pelo menos 8 milhões de anos atrás, 7 milhões de anos atrás, esses primatas que desceram da árvore, e aí começaram a andar pela savana africana. E aí também, assim, eles conjugavam uma vida que era do bipedalismo e também subiam na árvore, né? O Australopithecus é o exemplo mais famoso da ciência, né? Em 1974, no deserto da Etiópia, então os arqueólogos encontraram os vestígios de um Australopithecus datado de 3,2 milhões de anos atrás, né? E que deram o nome de Lucy, né? A Lucy é um dos achados mais famosos da história da ciência. Bom, e aí então tem toda esta evolução que vai levar aí o gênero Homo, aí tem o Homo habilis, 2 milhões de anos, né? O Erectus, Homo erectus. O Homo erectus tem uma coisa bem especial, porque ele foi o primeirão mesmo, que saiu da África e migrou para a Ásia. Além de fazer isso, foi também o primeirão que desenvolveu a manipulação do fogo. Então, por aí dizem que os vestígios mais antigos do homem ou dos hominídeos manipulando fogo, isto data de aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Os vestígios mais antigos estão, parece que na África do Sul. E este era o Homo erectus. E o Homo erectus começou a viver mais ou menos a 1,8 milhão, e existiu até uns 300 mil anos atrás, aproximadamente, dominando principalmente a zona da Ásia, né? Então, e há 200 mil anos, né, nesta árvore, né, nesse mosaico que é a evolução das espécies, surge o Homo sapiens, que somos nós, portanto 200 mil anos. Para que você conheça um pouco mais, assim, aprofundadamente sobre esse assunto, eu recomendo, assim, vivamente que você assista o curso que tem aqui no YouTube do professor Walter Neves. Eu vou deixar um link aqui no descritivo do canal, aqui do vídeo do canal, com esse curso que são poucas aulas e assim é bem básico do professor Walter Neves, que é da USP, que é um dos maiores entendedores mundiais na evolução humana.
certo? Inclusive foi ele que deu o nome para Luzia. Sobre a Luzia eu falo no próximo vídeo, tá bom? Bom, disse isso para você, e agora voltando lá no Homo sapiens, né? Essa ideia do Homo sapiens de 200 mil anos atrás, marcando o período da pré-história, a gente costuma, assim, de maneira muito simples, a ciência hoje já é bem mais complicada, né? Ela já tem outras divisões, né? A ciência ou o vestibular acaba dividindo em dois períodos a pré-história: o chamado paleolítico, não é? E o chamado neolítico. Então, o que é o paleolítico? É desde o Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, até esse Homo sapiens fazer a revolução agrícola. Então, de 200 mil anos atrás até a revolução agrícola, que data aproximadamente 12 mil anos. Então, são 188 mil anos no Paleolítico, ou seja, período da Pedra Velha ou período da Pedra Lascada, né? Então, esta época do ser humano na África, exclusivamente na África, 200 mil anos, e depois parece que ele migra, um pequeno grupo estava vivendo grandes dificuldades na África, seca, 90 mil anos mais ou menos, migra para a Ásia e depois chega à Europa. Esse pessoal era caracteristicamente caçador e coletor. Ou seja, durante grande parte da nossa formação física, fisiológica, éramos caçadores e coletores. Ficávamos numa determinada região por um tempo, recolhíamos tudo que a natureza poderia oferecer, recolhíamos toda a caça possível e depois migrávamos para outro lugar. Isto é o chamado Paleolítico. Agora, com o passar do tempo, aconteceu um fenômeno, né? Este fenômeno foi que alguns agrupamentos humanos passaram a se fixar mais próximo a rios. Pode ser Rio Nilo, pode ser Tigre, Eufrates, entre rios, Mesopotâmia. Pode ser Rio Jordão, pode ser Rio Ganges, que é Índia, não é? Rio Amarelo, que é China. E esse pessoal é que com o tempo vai desenvolver as primeiras técnicas agrícolas. Sobre isso, eu tenho uma outra recomendação para você, que é o livro do Harari. É um clássico hoje em dia, né? Tá muito comentado, que é o livro Sapiens. Nesse livro Sapiens, ele fala da evolução, que nem eu já contei aqui para vocês, mas ele fala também como que parece que foi uma péssima escolha para o ser humano a ideia da agricultura. Porque aí teve que se fixar num lugar só, e aí você tem que trabalhar 24 horas para cuidar da plantação, cuidar das pragas para que as pragas não cheguem, não é? E depois a colheita, ou seja, 24 horas você vai ter que trabalhar nisso. E ainda é perigoso que venha outro de fora do grupo, de outro grupo humano, e venha roubar a sua produção, a sua terra e tudo mais. Então, 24 horas em torno disso. E a alimentação, o retorno da alimentação também não é bom, não é satisfatório. Porque você acaba tendo bastante comida, mais volume, mas é cereais, alguns cereais apenas. E um pouco da domesticação de animais. E antes, no Paleolítico, o ser humano, o caçador-coletor, ele tinha uma maior diversidade nutricional. Então passou a comer pior e ter que trabalhar 24 horas por dia, né? E aí o Harari fala que assim, isto ocorreu, mas é como se fosse um gargalo da história. Depois que aconteceu, não tinha mais volta. Porque as coisas foram ficando no Neolítico, né? Após então a tal da Revolução Agrícola, as coisas estão ficando tão complexas que surgiu o Estado, e isso gera as condições para as primeiras civilizações. Portanto, o Neolítico, a partir de 12 mil anos atrás, ele é marcado pela Revolução Agrícola, não é? Então, Paleolítico, do surgimento do Homo sapiens há 200 mil anos atrás, até 12 mil anos atrás, quando tem a Revolução Agrícola. E aí o Neolítico começa há 12 mil anos.
E a evolução desses primeiros estados, no Egito, na Mesopotâmia, na China, na Índia, isto vai levar a algo que é chamado de escrita. Então, o estado bem estruturado vai gerar a ideia de escrita. Os sumérios na Mesopotâmia possuem, segundo as pesquisas, o tipo de escrita mais antigo, que é a cuneiforme, de data de 6 mil anos atrás. Então, até a invenção e desenvolvimento da escrita, você tem o chamado Neolítico. Paleolítico, 200 mil a 12 mil anos, e o Neolítico, 12 mil até a invenção da escrita pelos sumérios, há 6 mil anos. E aí o que marca o ser humano no Neolítico é ser sedentário. E essa sedentarização gerou uma série de alterações que vão levar então às primeiras civilizações. Ó, é bom também destacar uma coisa que eu também tirei lá do livro dos Sapiens do Harari. Quando a gente estava lá no Paleolítico, há aproximadamente uns 50 mil anos atrás, algo mudou. E este algo que mudou é que vai então depois gerar as primeiras civilizações. A possibilidade de haver as primeiras civilizações. Você pega lá as pinturas rupestres, que você tem exemplo na Espanha, em Altamira, e Lascaux na França. Você pega os cemitérios que você escava e você percebe que teve rituais para o enterro dos mortos, ou seja, havia crenças. Isto não data mais do que 50 mil anos. No máximo 60 mil anos. A gente vai chamar isso de revolução cognitiva. É a primeira grande revolução humana. Porque a partir de um cérebro que tem um raciocínio abstrato, é aí que a fala provavelmente apareceu, junto com a pintura, junto com os rituais, as crenças. É isto que vai fazer uma revolução comportamental no ser humano. E o ser humano virar realmente humano. Porque antes desta alteração, nós éramos relativamente semelhantes a outros, inclusive nosso gênero Homo, como o Homo de Neandertal, que conviveu com a gente na Europa, né, da nossa chegada na Europa, uns 80 mil anos atrás, até 28 mil anos atrás. É quando os últimos homens de Neandertal se extinguiram lá em cavernas, os últimos vestígios são em cavernas da Espanha, próximo ao Estreito de Gibraltar. Então, não esquece, revolução cognitiva, há mais ou menos 50 mil anos atrás, dentro do Paleolítico. Isto mostra a primeira grande revolução humana. E a segunda revolução humana é a revolução agrícola. Podemos dizer uma terceira revolução humana, que seria a industrial, mas a industrial foi há 200 anos atrás, 250 anos atrás, no século XVIII, lá na Inglaterra. Então veja, três grandes revoluções humanas, né? A cognitiva e a revolução agrícola aconteceram na pré-história. Até que finalmente, então, na civilização dos sumérios, se desenvolve a escrita cuneiforme. E dão esse péssimo nome de pré-história a esses povos que viveram de 200 mil até 6 mil anos atrás, ou seja, 194 mil anos, e o nome pré-história, assim, parece que eles não têm história, não é? É que no século XIX, quando surgiu a história como ciência na universidade na Europa, aquela coisa de que o historiador ele só pode se meter no assunto, interpretar quando tem documento escrito. Deixando de lado as ideias de que a pintura rupestre, as artes, né, os vestígios fossilizados também são documentos, não é? Que nos remontam civilizações e povos que tiveram grande história. Eu talvez acho que hoje em dia, se isso fosse desenvolvido, esses pensamentos hoje em dia, né, não haveria esse termo pré-história, talvez o nome seria, sei lá, civilizações ou povos ou populações ágrafas, não é? Aquelas que não conhecem a escrita, até que a escrita surge há mais ou menos 6 mil anos atrás. Gente, no próximo vídeo, inclusive, eu vou contar para você, é um adendo à pré-história, né? Porque o ser humano surge na África, vai para a Ásia, depois migra para a Europa. Mas por último, depois de passar pela Oceania, chega a América. Vou fazer um vídeo só sobre a chegada do homem à América, tá bom? Então não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, muito importante, ativa o sininho para as novas notificações e tamo junto! Valeu!